Existe um termo que ele se chama entorpecimento. Entorpecimento é quando você está mais apático, você não está triste, não está feliz, você não está sorridente, você também não está choroso, você está só apático, entorpecido. E estar nesse estado de neutralidade, vamos dizer assim, é uma boa estratégia. Ela funciona bem para o dia a dia. Só que o problema é que a gente está fazendo isso acontecer muito mais do que deveria ao longo do nosso dia. Da mesma forma que a tristeza é uma emoção importante para o nosso desenvolvimento, a alegria também é, e por aí vai, são emoções importantes, mas elas não são emoções feitas para durar o tempo todo. Elas são emoções feitas para terem o seu momento. O entorpecimento, que é um estado emocional, também é feito para ter o seu momento. É muito comum a gente pega a rede social, abre aqui e vê todo mundo feliz, ou você abre o Twitter e vê todo mundo fudido, né? Fudendo a cabeça um do outro ali e tal. E isso vai ficando um estado crônico na nossa vida. E o problema disso é que, assim, o que é o entorpecimento? A evitação do desconforto. A evitação do desconforto ela é uma forma muito inteligente de lidar com ele. Não se engane. Ela é tão inteligente que a gente tenta fazer ela várias vezes. Então, por exemplo, abrir o celular no meio do dia, no meio de uma conversa chata, no meio de uma conversa entediante, você entrar no modo workaholic, né, basicamente, ou seja, você se afoga no trabalho, você fica tão imerso naquilo ali para não sentir nada, não sentir uma perda, não sentir. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, termina o relacionamento, ela vai e se afoga lá na academia, ela mete a vida lá na academia. Não que seja ruim fazer academia, pelo contrário, é muito bom, mas ela só vive para aquilo. Né? Eu já tive clientes que faziam muito disso, 50 mil atividades físicas no dia e depois chega no final do dia tá cansado. E aí no momento que vinha, por exemplo, uma consulta e que tinha que pensar sobre a vida, ficava desconfortável. Pessoas que, da mesma forma, se afogavam, né, se atolavam no trabalho. E a gente vai preenchendo todo o nosso silêncio com scrollar de tela, com jogos, com excessos, atividade física, pornografia e por aí vai. E eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa aqui, ó. Não é uma fraqueza, não é um grande problema, mas ele se torna um grande problema, porque você está tendo uma resposta disfuncional que é eficiente para o curto prazo, mas ela é disfuncional para os seus objetivos de longo prazo. A pessoa que vive entorpecida, no momento presente, ela está bem. Mas no longo prazo, onde aquilo tem que se desenvolver um pouco mais, que ela tem que evoluir, que ela tem que fazer mais coisas e por aí vai, ela já não consegue mais, porque ela entrou num condicionamento, numa habitualidade ou habituação de viver sempre naquele estado. De viver sempre naquele estado. Então, a gente tem um nome para isso que é evitação experimental, experiencial. Steve Reis traz pra gente isso. Né? Ele é o criador da terapia de aceitação e compromisso, basicamente. E o que ele nos explica? Né? O que é a evitação experimental? A evitação experimental, ela nada mais é do que a tentativa de evitar, suprimir ou até mesmo escapar dos seus próprios pensamentos, sensações, emoções e por aí vai. Sabe aquela pessoa que teve um dia difícil ou está tendo um momento difícil na vida, passou por ali um término de um relacionamento, e ela vai falar com alguém e essa pessoa chega, não, cara, esquece isso, segue para frente, vai para frente. Isso é o entorpecimento acontecendo. Isso é essa indiferença, essa invalidação. Então eu vou suprimindo aquela emoção, não vou lidando com ela, eu não falo sobre ela, eu vou suprimindo aquilo ali. Porque é uma coisa tão indesejada, indesejada também para os outros, que os outros não sabem lidar com as próprias emoções, que eles falam para eu fazer o mesmo processo. E essa evitação, no curto prazo, ela gera ali um benefício, um alívio, mas no longo prazo ela gera um dano, que eu não vou dizer que ele é irreparável, porque não é, mas é um dano tão grande na vida, tão grande que a gente não percebe. O Steven Reis ele traz para a gente uma ideia que é o seguinte: não é o desconforto em si que gera o nosso sofrimento de maneira crônica. Não é o desconforto. O desconforto ele é ruim, é chato, mas não é ele que gera o sofrimento efetivamente. Mas a nossa luta constante contra esse desconforto, contra essa dificuldade de olhar para a vida e falar assim: caramba, eu estou vivendo isso aqui. Ou seja, cada vez que você evita lidar com o desconforto,
É uma luta constante. É uma luta constante que você registra como uma estratégia que está funcionando, né? Ela é funcional naquele momento, que é o alívio é o processo de reforço, que você fala assim, então isso aqui funcionou. Só que toda essa situação de alívio, ela reforça o comportamento da evitação, que reforça você não entrar em contato com suas emoções, e aí aquele gatilho original, ele não é processado. E ele passa a ser completamente ampliado, generalizado. E aí, a cada adiamento que você faz desse gatilho, ou seja, a cada momento em que você não lida com aquela situação, quando ela acontecer de novo, ela vai acontecer com muito mais força, porque você tem menos recursos para lidar, você tem menos condições de poder resolver a situação. Pensa mais ou menos o seguinte: isso é muito comum, tá? Não é um caso que eu atendo, porque atendo milhares de casos nesse sentido, mas o que acontece? Tem um profissional, ok? Que após um período de sobrecarga, ou seja, de exaustão alimentar, de um monte de atividade, ele percebeu, não necessariamente um psicólogo, mas um profissional qualquer, um trabalhador qualquer, ele percebeu que já não sentia mais raiva, não sentia mais tristeza, não sentia mais entusiasmo, não sentia mais alegria. Ele está apático. Ele só sente um nada constante. Isso não precisa ser só um trabalhador, tá? A gente tem muitos jovens vivendo isso, porque eles vivem grudados na tela, então tá tão apático, tão dessensibilizado, que ele não entende o que ele tá sentindo. E aí o que acontece? Esse nosso personagem aqui, ele achava que ele tava em paz. Tá tudo bem. Porque essa neutralidade gera uma sensação, né, de tá tudo bem. Então aqui, na verdade, o que acontece com ele? Ele tá emocionalmente anestesiado. Em parte, a gente pode chamar isso de embotamento afetivo ou embotamento emocional, que é a incapacidade de poder trazer à tona as suas emoções. E aí, o que vai acontecendo? Eu fico anestesiado por meses, né, dias, semanas, meses, devido à nossa evitação acumulada, ou seja, eu não entro em contato com as minhas emoções, não quero lidar com elas, porque é desconfortável, não só emoções de valência negativa, raiva, tristeza, mágoa e por aí vai, mas valências positivas, alegria, amor, tesão, excitação, paixão e por aí vai. Então eu não sei lidar com essas emoções. E quando elas vêm, eu me afogo no trabalho, eu me afogo nas redes sociais, né? Me afogo, me atolo ali naquele processo, como fuga, como fuga. Até eu ter que forçar um certo otimismo para fugir. Tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe aquela ideia de você perguntar pra ela, como é que tá aí? Não, tá tudo bem. E não tá tudo bem, ela tá chateada, ela tá incomodada e ela não consegue externalizar porque ela já não entrou mais em contato com aquela emoção. O que acontece com essa pessoa? Ela vai se desenvolvendo assim e a vida vai passando, 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 passando. E ela continua entorpecida. E lá na frente, lembra que eu falei? A vida vai cobrar juros. Então lá na frente ela não vai conseguir sentir mais as coisas como ela deveria. Ela não vai conseguir se desenvolver mais como ela deveria. Então qual que é a nossa virada de chave aqui? Qual é o primeiro passo? Que não é só ficar bem, mas é voltar a sentir o desconforto. É voltar a sentir as mazelas da vida acontecendo. Eu parar de empurrar para debaixo do tapete. Eu deixar as coisas acontecendo. Eu deixar elas serem vivenciadas ou vividas de modo geral. E aí, o Steven Reis ele traz pra gente na prática, né, que é o oposto da evitação, não é você se afogar nas emoções, mas é você ter a abertura com disposição, com uma intencionalidade. Tem um termo em inglês que eu não vou saber a tradução efetiva, mas ele é willingness, se eu não me engano, acho que é isso. Não vou saber a tradução de imediato aqui. Mas é essa abertura à disposição, abertura, a psicologia positiva ela fala isso de abertura à curiosidade, abertura ao aprendizado, que é um exercício bem simples de ser feito. Quando você notar um impulso de você, por exemplo, checar o seu celular, de você ir trabalhar mais, de você se distrair, você parar uns 10 segundinhos, 10 a 30 segundos, não mais do que isso. Se você quiser mais, é 1 minuto e pronto. Cara, sentiu aquela. Quando eu preciso pegar o celular, sentiu esse ímpeto? Para, para. Para, respira. No meio que você tá sentindo. O que tá acontecendo? Qual é o contexto? Ontem eu tava jogando um jogo, Hyrule Warriors do Switch 2, e aí começou aquela falação, historinha. E ele. A minha experiência com o Hyrule Warriors é o primeiro lá do Wii U, que depois, né, foi posteriormente lançado nos outros consoles. Mas
E era ação o tempo todo, basicamente. Quase não tinha história. E ali não, tem muito mais história e tal. E naquele começo era meio chato. Até eu entender que em que ponto entra essa história, né? Mas aquele começo era chato. E naqueles primeiros momentos eu tinha o ímpeto de querer pegar o celular. Eu falei, não, deixa o celular quieto. Vamos jogar. Vamos ver o que está acontecendo. Então era uma situação de eu querer fazer esse movimento de evitação, não porque o jogo é ruim, mas de habituação que eu tenho do celular, assim como muita gente. E agora eu tenho um outro movimento sendo diferenciado ali. Então, parar e avaliar por que eu estou evitando essa sensação X que eu estou sentindo. Só isso. Só o ato de nomear o que você sente diante daquela situação. Por exemplo, você está vendo esse vídeo, são 10 minutos e quase 11 minutos, 10 e 50 já, 10 minutos e 50 segundos. E talvez você já tenha tido o ímpeto de, cara, vou sair do vídeo, mas pare e faz essa análise. Por quê? Por que naquele momento você quis sair do vídeo? Porque o entorpecimento, e eu já estou fechando aqui contigo, o entorpecimento ele não é a ausência das suas emoções, não. O entorpecimento é nada mais do que a emoção sendo empurrada para debaixo do tapete para que você não sinta ela, para que você não perceba ela. E isso não vai resolver a emoção. Porque, novamente, você está resolvendo ela no curto prazo, mas você não está aprendendo a lidar com aquela emoção. Você não está aprendendo a lidar com ela. Você não está aprendendo a se desenvolver a partir daquela emoção. E esse é um grande problema que nós temos na sociedade hoje. As pessoas pararam de aprender a lidar com as próprias emoções. Porque as pessoas têm uma certa preguiça, porque é uma habituação que elas se desenvolveram, né, um padrão de comportamento, de não se permitir sentir as coisas. É tudo muito para ontem, é tudo muito imediato, eu tenho que resolver, 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 e eu não paro para deixar as coisas acontecerem. Eu só vou vivendo no automático, e meu automático nada mais é do que aquilo que eu já venho vivendo tempos atrás. Tempos atrás. Eu quero que vocês tenham em mente isso. Você, assim como muita gente, e eu já vivi parte disso, está vivendo uma vida entorpecida, ou seja, uma vida que não está chegando onde você quer e não chegará onde você quer porque você não se permite sentir o que você precisa para poder chegar onde você quer. Se você quer chegar em algum ponto na sua vida, você precisa sentir as suas emoções ao longo deste processo até o ponto que você deseja. E sentir tudo o que acontece e saber lidar com tudo isso. Racionalmente, emocionalmente, por aí vai. Não é só botar debaixo do tapete e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. E eu vejo muitos pais fazendo isso com os filhos hoje em dia. Ignorando os sentimentos dos filhos, os filhos vão crescer dessa mesma forma. Nós, da minha geração, 35 mais, crescemos assim. Sabe essa geração nova que a gente fala, é sensível demais, não é sensível, ela está sentindo as coisas. Porque elas têm abertura, disposição para falar das coisas. O problema é que elas sentem demais. Elas sentem demais. Porque ninguém aprendeu a lidar com esse excesso de emoções. Do nosso lado, minha geração mais antiga, nós não aprendemos a lidar com o mínimo das coisas. Então, quando acontece o mínimo, eu já não quero lidar e vou embora. E do outro lado, eu tenho uma galera que sente tudo em excesso, porque sente tudo, se permite sentir tudo, mas não direciona nada. Então, eu tenho, de um lado, a galera que direciona e do outro a que não direciona. A de um que se permite não sentir nada ou ter essa ilusão de não sentir nada, e a do outro é a galera que quer sentir em abundância. E eu não tenho meio termo. O meio termo vai surgir agora nas próximas gerações. E é isso que eu quero que você entenda. O entorpecimento é nada mais do que você não entrar em contato com as suas emoções. Então começa a olhar um pouquinho para você, começa a olhar para o teu dia a dia, para o teu contexto de vida, beleza?